quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. Estamos hoje aqui na posse da nova diretoria do Simprofar. Grande destaque aqui é a presença do presidente hoje, Cleomar. Podemos dizer que hoje é um momento histórico, um momento emblemático aqui, porque 2026 a 2030, as principais bandeiras hoje da diretoria. Olha, as principais bandeiras nós temos que verificar, são diversas, né? Que há pouco tempo atrás a gente defendia algumas ações aí e se preocupava só com desconto de farmácia. Hoje nós estamos nos preocupando em deixar a casa aberta, de tantas preocupações que a gente está enfrentando. Nós temos hoje a questão do farmacêutico, que é uma legislação que está aí e está tramitando na esfera federal, que é o salário do farmacêutico, que se ele realmente for aprovado, ele vai causar sérios problemas para deixar essas pequenas farmácias abertas. Nós temos a questão do próprio medicamento, a questão da margem de lucro que cai a cada ano, questão de farmácia popular, que o governo federal está baixando as nossas margens, né? Com a fiscalização várias bandeiras, Conselho Regional de Farmácia, que nos cobra e nos fiscaliza diariamente a presença do farmacêutico em tempo integral. Então, uma farmácia que abre às 8 horas da manhã e que fica até às 8 horas da noite, precisa 2 farmacêuticos, o que é inviável, né? Você tem que ter um faturamento de no mínimo R$1.000 por dia só para pagar o farmacêutico. E isso não se torna viável para essas farmácias pequenas de bairros e de municípios menores, né? Então, o que acontece é que quem está começando e está entrando nesse viés aí são os grandes players, as grandes redes, e nós, no sindicato, nós temos que nos preocupar não só com os grandes, nós temos que nos preocupar a todos, com os pequenos. E hoje quem veio para solucionar esse problema, que é a grande bandeira que está aí, que está solucionando esse problema dos independentes e das pequenas farmácias, é o associativismo. Através das redes associativistas, que hoje o Estado do Rio Grande do Sul é o berço do associativismo, e com isso nós hoje estamos conseguindo manter essas farmácias abertas e com condições de concorrer de igual para igual com o mercado que realmente é competitivo, mas que nós temos que enfrentar de cabeça, né, erguida e não nos entregar. Em 2 de janeiro de 1973, já fazem mais de 90 anos que o sindicato existe, e também recebeu a carta também no dia 5 de 12 de 1941. Isso é uma história que tem nome, sobrenome e que orgulha muito vocês, né? Verifique só, né, como é interessante a questão. O Simprofar até hoje está aqui e está seguindo os mesmos caminhos daqueles heróis de 1933. Por que desbravador? Por que aquele pessoal se uniu? Aquele pessoal lá em 1933 já estava enfrentando o problema de concorrência forte e não tinham condições de ter preços competitivos, então não tinha uma voz. Não tinha uma voz. Aí o que aconteceu? O grupo se reuniu e entendeu que deveria se juntar, né, e tentar comprar em bloco para poder concorrer e poder vender melhor. Tu vê isso em 1933, né? Só que... À frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Só que, o que aconteceu? Aí o tempo foi passando, eles se juntaram, continuaram esse trabalho, criaram o sindicato naquela época, mas a carta realmente saiu em 1941, né? Então, na época do Getúlio. Na época do Getúlio. Então, em 1941, veio o Simprofar, o Sindicato dos Proprietários de Farmácia, para estar aqui até hoje, né, mais de 90 anos, defendendo os interesses dos proprietários de farmácias. Isso aí é fundamental. Os anjos da guarda
durante a pandemia, durante a enchente. Se não fosse as farmácias abertas, o que seria da sociedade? Quanta gente foi socorrida, quanta gente teve um braço amigo de um proprietário de farmácia, de um farmacêutico, de pessoas, né, que tiveram, no momento de dificuldade, uma pessoa, levaram medicamento, levaram fraldas e ajudaram aquelas pessoas que precisavam. Então, hoje, muitas vezes, colegas proprietários de farmácia, às vezes dizem assim, mas para que fazer parte do sindicato, né? O sindicato é uma história viva, uma coisa linda. Se o pessoal for e analisar e ver o que acontece, eles vão verificar que fazer parte disso aqui é magnífico. Até porque até hoje, como eu disse, nós temos tantas ações aí. Olha, nós até pouco tempo atrás estávamos brigando por a questão de botar produto farmacêutico, botar medicamento em supermercados. Nós lutamos mais de 10 anos e conseguimos vencer essa batalha. Imagina produtos e medicamentos em supermercados, em qualquer quitanda, em conveniências aí, como é que o pessoal estaria se fazendo automedicação? Então nós brigamos, lutamos e conseguimos, porque a lei 13.021, ela é bem clara. A farmácia é uma casa de saúde, é um ponto de saúde, onde o medicamento tem que ser ali colocado à disposição, controlado e mostrar para o cliente, né, que ele tem contraindicações. E a contraindicação, todo medicamento tem alguma coisa. E o Google, a internet também hoje dão receita, curam, operam, fazem tudo, né? Fazem milagre. Fazem milagre. Imagina se tu abrir a porteira. Se tu abrir a porteira, o que vai acontecer, né? Exatamente. Então a gente, felizmente, conseguiu controlar esse momento, né? Agora tivemos há 2 semanas em Nova York, né? Na maior feira do mundo, onde tivemos a oportunidade de estarmos lá com 40 mil pessoas, mais de 1.000 expositores na feira, e a gente percebeu que ano passado, junto com o Sebrae, e ano passado, quando fomos lá, percebemos que a inteligência artificial era um medo de todos. Esse ano já se percebeu de que a inteligência artificial não é o bicho-papão, ele é uma ferramenta para motivar e para ajudar o ser humano. A pessoa humana continua sendo o principal elo entre compra e venda, entre o cliente e o proprietário de farmácia. Aqui, os dados históricos aqui, nós vamos dar um crédito para o Guilherme. O Guilherme nos abasteceu com os dados históricos aqui, agradecer o Guilherme. E só me resta uma frase, que sirvam as façanhas do Simprofarm hoje, com a diretoria de 2026 a 2030, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado. E isso aí, realmente, quanto mais nós podemos publicar isso aí, é para mostrar para o pessoal o valor que o Simprofarm tem nesse estado do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos, bom, hoje aqui na posse da nova diretoria, reconduzido o Simprofarm, o Leomar, uma mensagem aqui para o setor de farmácia que, durante a pandemia, foi o anjo da guarda da sociedade, e o senhor sabe muito bem que o senhor tem um filho médico e sabe o que foi importante às farmácias durante a pandemia. Sem dúvida, estar aqui prestigiando, ou até sendo prestigiado aqui no Simprofarm, meu amigo Leomar Reben, que foi reeleito, é um orgulho para nós e um sindicato deste porte, com essa importância, como tu mesmo salientaste, para a economia do Rio Grande do Sul, uma atividade essencial, mas que, além disso, também se dedica a outras atividades ou outros ramos da vida humana, com a beleza, com a saúde, enfim, com todos os aditivos que pode se dar. Então, muito prazeroso estar aqui e foi ouvir o Leomar foi mais uma experiência, foi mais um momento de aprendizado e de experiência. Tem o DNA do associativismo. Tudo que o senhor falou é importante, que é a saúde, qualidade de vida, o setor cuida, mas ele também gera muito tributo, emprego, renda, inserção social e se reinventa 24 horas por dia, tá? Muitos não percebem, mas só a iniciativa privada gera receita pública. Impostos todos pagam, mas quem gera receita pública para os governos exercerem o bem comum, que deveria ser assim, é a iniciativa privada. E os sindicatos empresariais estão aí para sempre alertar
às autoridades de que existe um limite para a burocracia e para a carga tributária. Continuamos hoje aqui na posse da nova diretoria do Simprofar 2026 a 2030, a nova diretoria liderada por Leomar, e o grande destaque hoje, nesse início de tarde aqui, é o Fabiano Zortea, que é palestrante de varejo. Né? Eu quero te cumprimentar o teu trabalho aí, que tem sido muito profícuo e tem ajudado muito o associativismo, o varejo. Eu gostaria que tu falasse também sobre esse novo momento que desde Nova York até os dias de hoje aqui, menos de um mês, já o varejo houve uma revolução de conceitos. Né? Sem dúvida. Bom, primeiro muito legal estar aqui na posse, né? Esse início de ciclo aí à frente com o seu Leomar, para mim é um cara que é um cara inquieto do que... ponto de vista do que vem por aí em varejo, é um cara que está sempre estudando, eu gosto de estar perto dessas pessoas. À frente do seu tempo. Foi incansável no nosso trabalho de pesquisa lá, né, no maior evento de varejo do mundo, lá em Nova York. Então, para mim, o que vem por aí é um varejo mais acolhedor, um varejo que tem menos prateleira e produto e mais serviços agregados a esses produtos, um varejo que dá mais motivos para o cliente vir até a loja física, né? O cliente quer ir para uma loja física, mas ele não precisa. Né, tendo em vista os recursos digitais que ele tem. Mas ele quer ainda ter essa experiência. Ele quer muito ter essa experiência, né? Ele quer ter contato físico com as pessoas, ele quer ter contato social. O varejo é um lugar de encontro. Muitas vezes o que tu olha na internet é completamente diferente daquilo que tu chega na tua casa, às vezes. Exato. E é uma compra mais objetiva, né? Produto por dinheiro, né? No varejo físico, não. No varejo físico, tu conversa com alguém, tu compartilha aquela necessidade. Tem que ter experiência, né? Então... O Sebrae também luta muito por isso. Sem dúvida, né? A gente acredita demais que o varejo ele precisa estar em movimento, né? Ele precisa ser inquieto do ponto de vista do que o consumidor está desejando agora. E responder essa pergunta em termos de produtos, serviços e atitude de atendimento é fundamental. Agora, nós estávamos no evento do lançamento da Feira Brasileira do Varejo, claro. E o comentário, como o varejo ele tem que se reinventar 24 horas por dia. O tempo todo, né? O mundo está girando muito rápido, né? O comportamento das pessoas, da sociedade está girando muito rápido. Então, o varejo precisa se adequar. Por um lado, o varejo, às vezes, é a concorrência. Como se não bastasse a concorrência, às vezes é o próprio consumidor. Se não é o consumidor, é o varejo. Se não é os dois ao mesmo tempo. Para mim, o ponto central é o consumidor. Ele está exigindo mais das marcas. Ele não quer dedicar o tempo dele para ir para uma loja física e o vendedor não olhar ele nos olhos com atenção plena, né? Dedicado a servi-lo. Então começa pelo básico, bem feito. Mas a luta pelo consumidor também virou uma guerra, né? Virou, mas é que, por um lado, fica difícil trazer o consumidor, por outro lado, quando ele vai, ele não está sendo bem tratado na maioria dos casos. Tem que comemorar a chegada dele e mais do que comemorar a compra, comemorar que ele foi até aquela empresa, que ele tem contato com a marca e comemorar em termos de qualidade de serviço, né? Então, eu acho que unir o físico e o digital é fundamental, mas quando ele for até uma loja física, precisa ter algo muito além do que ele tem no digital. Alguma coisa assim, tipo círculo solar mágico. É isso, alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais que surpreenda, né? Exatamente, que surpreenda, que antecipe desejo, que seja uma experiência memorável. Especificamente, o setor farmacêutico parece que é o que mais é afetado pela concorrência, pelas redes, pelos medicamentos, pelos laboratórios. Muitos estímulos e muitas variáveis, né? São muitas variáveis, mas o varejo é assim. O setor farmacêutico tem as suas peculiaridades, no meu ponto de vista, sabe? Mas ele é assim, ele é desafiador. Ao passo que o setor farmacêutico ele tem uma questão mais genuína de melhorar a tua saúde, né? Ou antecipar algumas coisas, prevenir a tua qualidade de vida. Então, eu acho que tem narrativas muito poderosas ali. E ele também deixou uma marca indelével, assim, da pandemia, que as pessoas precisavam de remédios, e corriam no farmacêutico, e eles estavam de portas abertas. Sem dúvida, isso criou algo que é fundamental no varejo, que criou confiança, né? As marcas cresceram em confiança. Elas que geram confiança, e confiança forte gera mais venda, sem dúvida alguma. O grande capital do momento. O grande capital do momento, vínculos, né? Para mim, venda é vínculo, e vínculo tem a ver com confiança. Uma marca que se conecta com a sua quadra, o seu bairro, a sua cidade, de uma forma profunda, ela vai ter o seu lugar na mente e no coração e vai aumentar a venda. Parabéns pelo teu trabalho e que sirvam as façanhas do teu trabalho e hoje da posse da nova diretoria do Simprofar, liderada por Leomar, de modelo a toda a terra. Nossa, que seja muito virtuoso, 4 anos de muito sucesso. Parabéns pelo teu trabalho também, obrigado pelo espaço. Obrigado.
Continuamos aqui na posse do Simprofarm, que é a nova diretoria de 2026 a 2030. Grande destaque também o Wilson Galli, proprietário de farmácia, e também foi um dos precursores do associativismo, trouxe o associativismo para dentro do sindicato, um momento onde que o associativismo está fazendo a diferença nos sindicatos, né? Muito bem. Realmente o associativismo está dando, digamos, umas condições ou ferramentas para poder enfrentar, né, esse setor que vem assim muito polarizado, com a presença de grandes redes, né? O setor teve alguma dificuldade, continua, principalmente para o pequeno proprietário. O associativismo foi uma forma exatamente da velha união que veio das cooperativas, né? O associativismo ele é de um viés semelhante à cooperativa, onde a união dos pequenos e médios proprietários viabiliza, digamos, a continuidade, né, nesse setor hoje muito concorrido. E o associativismo, que começou aqui no Estado, através da rede da Agafarma de farmácia, teve também nessa casa, como ela ainda estive, fui presidente por 4 gestões na rede da Agafarma, mas que eu ia destacar de que a Agafarma teve as suas primeiras reuniões, quando ela não tinha sede, era só uma ideia, aqui mesmo nesse local, aqui no sindicato, nessa sala, aconteceram as primeiras reuniões da rede Agafarma. O que faz o sindicato hoje ter colocado esse DNA de associativismo aqui, ter tanta visibilidade, tanta representatividade, tanta credibilidade no mercado dos proprietários de farmácia? Bom, o sindicato sempre foi, digamos, o suporte, né, para o pequeno, né, pequeno, médio ou grande, mas é uma predominância, digamos, do pequeno proprietário. O sindicato sempre procurou estar ao seu lado. Então, falando, como o associativismo surgiu entre o pequeno, médios proprietários e que não tinham ainda uma sede, o sindicato deu esse suporte, né, para que pudesse um local, ao menos, para se reunir, discutir, para ver se era viável ou não. E como a Agafarma é a pioneira aqui no Estado, ou na região sul do país, a Agafarma é pioneira no associativismo, depois surgiram outras redes co-irmãs, inclusive presentes aqui, como o caso da Rede Associada, a Rede Vida, a Rede Sanar, todas elas vieram depois, né, da Agafarma, mas a maioria tem representante aqui nessa casa, nesse sindicato. São fortalecidos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, acho que é todo um conjunto, né, dessa estrutura toda que procura dar esse amparo, né, para que as coisas possam fluir da melhor forma possível. Por exemplo, agora, o sindicato agora teve, há menos de 30 dias atrás, teve em Nova York, pegando as técnicas mais modernas de venda, as técnicas mais modernas do varejo, e isso provavelmente, às vezes, 1, 2 proprietários ou 2, 3 farmácias não conseguem, mas o supermercado, o presidente do Sindifarm, assim, ele vai e mostra e traz know-how para os pequenos. É por aí mesmo. Claro que nem todos podem ir lá ver o que acontece nessas feiras, né, chamamos as principais feiras do mundo, né? Então, tem que ter um representante, que foi o caso do nosso amigo Leomar, que foi a oportunidade de estar presente lá, ver o que está acontecendo e o que pode se trazer para cá. A mudança é rápida demais. Exatamente. Né? Antes levava 10 anos para se mudar, 20 anos, depois passou para 5, para 2, e hoje anualmente muda tudo. É vapt-vupt, a coisa é muito rápida. Então você precisa realmente cada vez mais estar aparelhado, tem que estar vinculado ao mercado para poder acompanhar essa coisa que anda muito rápida, realmente. Wilson, só me resta uma frase: que o universo conspire a favor do sindicato hoje, aqui com a posse do Leomar, e de todos vocês que estão nessa ideia também, junto com o Sindicato de Associativismo. Obrigado. Muito bem, eu que agradeço, e bom a gente deixar esses registros aí para a posteridade, né? Obrigado. Estamos hoje aqui na posse da nova diretoria, na posse serão-se reempossado o novo presidente, o Leomar, do Simprofarm, e o grande destaque hoje é a presença da Letícia Fan, que é vice-presidente da Agafarma. Letícia, parabenizar pelo trabalho da Agafarma, pelo também
o número de farmácias que vocês têm. Eu gostaria de falar sobre a importância do sindicato hoje, porque ele é um braço, é uma voz também, e também do associativismo, né? Exatamente. Eu acho que hoje o sindicato representa nós, né, proprietários de farmácia, e é muito importante a gente ter, né, porque a nossa categoria precisa ser representada, né, e a gente tem também, assim como junto com o CRF, junto aos profissionais farmacêuticos, a importância de buscar coisas para que a gente mantenha no mercado concorrente com esses, com tudo que vem junto com o ramo de farmácia, né? Que tem a revolução dos medicamentos, que ele é 24 horas por dia, é novo. Tem um aspecto motivacional. Agora, por exemplo, o sindicato foi na feira de Nova York, trouxe conhecimento, trouxe know-how, e muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse tipo de conexão para trazer o conhecimento. Exatamente. Isso favorece muito nós, né, nós proprietários, de trazer esse conhecimento para a gente aplicar no nosso dia a dia e no nosso ramo. E a farmácia também, hoje, ela compete com a internet, ela compete com a inteligência artificial, ela compete com outros varejos, ela tem uma série de eventos que tem que estar muito bem preparado o setor de farmácia para se manter no mercado, né? Exatamente. São muitos desafios, né? Agora a questão reforma tributária também, que o sindicato trouxe muitas informações para nós. Então são oportunidades que a gente tem com eles, né? Que nos fortalecem dentro do ramo de, como o senhor falou também, a questão de hoje a farmácia não ser mais só venda de medicamento. Então tem toda essa legislação aí para nos... Vende o conceito, ela também faz com que as pessoas tenham... Hoje a farmácia tem muito mais credibilidade, porque tem muita anúncios no Google, anúncios na internet, que fazem com que as pessoas hoje precisam de um ponto de referência para ter mais fidelidade, né? Isso mesmo. Vocês têm mais de 500 farmácias. Isso aí mostra que vocês estão crescendo. E é um crescimento que precisa ter muita estrutura para abastecer esse número de farmácias. Isso, a gente agora inaugurou nossa primeira loja no Paraná. E a gente tem uma estrutura enxuta, sim, mas a gente está crescendo para outros estados, né, saindo do Rio Grande do Sul, onde é a nossa maior concentração. Mas a gente quer crescer saudável, a gente quer crescer com farmácias boas, com lojas boas, com lojas que se mantenham vivas, né, porque o mercado é competitivo. Então a gente tem um plano de crescimento maior, mas sempre com os pés no chão, sempre de forma saudável. E o sindicato também passou a ser também uma opção de associativismo, um encontro do associativismo, não é isso? Isso, exatamente, que nem hoje aqui encontrei, né, o pessoal da Associadas, o pessoal da Rede Vida. Então é um encontro onde a gente também troca, né? São momentos que a gente troca experiências. Só me resta uma frase, que sejam as façanhas hoje na posse do Simprofarma aqui 2026 e da Agrafarma de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Aqui na posse da nova diretoria do Simprofarma, e o grande destaque vem da Sanara aqui. Alessandro Serve, presidente da Sanara. Presidente, podemos dizer que hoje o sindicato, o associativismo aqui faz com que o setor saia mais fortalecido, né? Sim, hoje, através aqui do Simprofar, a ideia inicial desde o lançamento do Simprofar, que é 1933, é fortalecer as farmácias do Rio Grande do Sul, né, de forma a que elas consigam ser mais competitivas, fazer ações de forma com as relações regulatórias também. Esse é o modelo aí que o Simprofar nos ajuda, né, e nos apoia. E a gente vê que as farmácias fazem parte do setor que chama-se varejo, e o varejo passa a ser bombardeado 24 horas por dia. Ou é no formato político, ou é no formato de marketing, ou é de produto, ou é da economia. O tempo todo é chumbo grosso, né? Sim, todo o tempo a gente está sendo fulminado com essas ações aí. E a gente está preparado para isso, a gente está buscando se ancorar um no outro, uma associação na outra, para ter essa força aí perante todo esse movimento que tem no varejo. Se não bastasse tudo isso que nós levantamos aqui agora, agora o presidente do sindicato esteve em Nova York buscando conhecimento, know-how, porque o varejo ele se refaz
ele se reinventa 24 horas por dia. Né? Sim, hoje, se tu for analisar muito isso, a questão de uma feira dessa magnitude em Nova York, claro que tu vai tentar adaptar pelo teu modelo de negócio aqui. Mas a gente, como lojista, como diretor, né, aqui presidente da rede também, a gente tem que se adaptar ao que o consumo está pedindo, né, o consumidor. Então a gente vai atender lá o que o nosso consumidor quer, não o que a gente impõe. Então a gente tem que se adaptar a isso. Sirva as façanhas da Sanar hoje aqui na posse da nova diretoria de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Obrigado. Nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo